Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita. Nós estamos no tomo 2, parte 1. Então, nós, módulo 3, roteiro 5, hoje a parábola A Candeia. Então, vamos ver o que nós podemos assimilar de tudo isso. E não só assimilar, o mais importante, colocar na prática do dia a dia. Bom, como sempre, o Mestre Jesus tem que ser reverenciado. E como dizia o cientista, toda vez que falava em Deus ele se descobria, principalmente quando estava falando sobre Jesus. Então precisamos reverenciá-lo, sim, porque esse é o espírito de mais alta hierarquia que já se reencarnou aqui na Terra. E não veio passar férias, não veio fazer de conta, veio trabalhar, e trabalhou muito duro e deixou um exemplo que parece que acabou de dizer para todos nós. Só que isso foi há 2000 anos atrás. Então vamos falar da parábola da candeia. Vamos ao texto evangélico. Diz a parábola o seguinte: e ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo, diz a parábola ainda, é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também o teu corpo será luminoso. Sendo, pois, o teu olho simples, também o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o seu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o seu corpo é luminoso, não tendo trevas em parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Lucas, capítulo 11, versículos 33 a 36. Vamos ver o que realmente nós podemos entender desse ensinamento. Então ela revela, de uma forma geral, o quanto é importante fazermos a divulgação das verdades espirituais. Não adianta muito nós nos arvorarmos de cristãos espíritas, insuflarmos o peito. Oh, eu sou um cristão espírita. Você divulga o que você aprendeu? Ou está sendo como a parábola, pegando a sua iluminação e guardando embaixo da candeia, embaixo do alqueire? Ou está guardando para si, achando que você é incompetente, que não deve falar de Jesus? Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, no capítulo 3, ele vem confirmar esta necessidade, dizendo o seguinte: Cristo desceu das esferas da luz, da espiritualidade superior da Terra, com um objetivo, qual? Orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. Brilhe a vossa luz. Eis a palavra de ordem. Agora nós vamos continuar. Enérgica e suave de Jesus. Então a nossa luz tem que brilhar. Ou nós vamos achar que alguém sempre vai fazer as coisas por nós? Ou nós estamos aqui para tirar férias, como eu brinco sempre? Ou estamos aqui para fazer de conta que? Não, ninguém caiu de paraquedas na Terra, ninguém caiu de paraquedas dentro de uma casa espírita e ninguém caiu de paraquedas no Evangelho do Cristo. Se chegamos até ele, é porque tivemos, temos e teremos condição de assimilar e, sobretudo, aprender tudo aquilo e colocar em prática. Então temos que brilhar a nossa luz, que é uma palavra de ordem do Cristo. E ela foi dirigida a quem, essa afirmação do Cristo? A tantos quantos lhe herdaram o patrimônio evangélico, trazido ao mundo ao preço do seu próprio sacrifício.
Cristo veio, sacrificou-se. Não veio aqui derramar o sangue para que o sangue nos salvasse. Não, ele veio e mostrou o caminho. É sacrifício, não é fazer de conta. Ele derramou o sangue e agora nós estamos numa boa. Não, isso não existe. O interesse de Jesus é o de que os seus discípulos de ontem, de hoje e de qualquer tempo sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada, esclarecida e fraterna. Antes de continuarmos, não vamos falar nem de nós pessoalmente, vamos falar da Terra como um todo. A existência atual está moralizada, esclarecida, é fraterna. Ainda ontem nós vimos uma execução de um indivíduo vivo sendo queimado vivo. Parece que estamos regredindo, essa história parece que já vimos, por volta de 1600, 1700. O que mudou, gente? Que existência moralizada, esclarecida e fraterna é essa? O Evangelho continua, o livro Parábolas Evangélicas, é um presente dos céus para que o ser humano possa se regozijar com suas bênçãos, possa iluminar-se com as suas luzes, possa revigorar-se com as suas energias e, sobretudo, possa enriquecer-se com os seus ensinos fraternos. Enriquecimento não é dinheiro, enriquecimento em sabedoria. Então, o Evangelho está aí para que nós aproveitemos tudo que ele pode realmente nos trazer de bom. E conclui o Martins Peral, dizendo o seguinte: o Espiritismo, como revivescência do cristianismo, também está ofertando a todos nós os oceânicos tesouros da codificação. Vou repetir: o Espiritismo, como está trazendo de volta o cristianismo lá, o primitivo, oferta tudo que nós precisarmos. Mas é o que eu digo sempre, vou repetir mais uma vez: o Evangelho é o maior manual de sobrevivência, o maior manual de relações humanas, psicologia, sociologia e até de justiça que existe no mundo. Mas o que fazemos com ele? Ouvidos moucos, deixa de lado. Tem leis mais modernas, leis mais atualizadas. Conversa para boi dormir, gente. Basta a gente pegar o Evangelho para valer, a tal ponto que o Cristo disse: reduzamos tudo isso em 2, os 10 mandamentos em 2, amor a Deus e amor ao próximo. Acabou, não tem mais o que fazer, está tudo resolvido. Mas nós, vou dizer uma coisa que vocês estão cansados de ouvir: a roda bonitinha, redonda para rodar. Nós queremos que ela seja quadrada, mas que rode redonda. Mas é impossível. E nós insistimos nisso, lamentavelmente. Fica então a pergunta: de que mais precisa o homem para engrandecer-se pela cultura e pelo sentimento, se lhe não faltam os elementos de renovação plena, integral e positiva? De que mais precisa? O que mais precisa? Desculpe, sem querer ofender ninguém, é nós criarmos vergonha na cara, olhar para o céu: Pai, nós estamos sendo invigilantes, que cumpra-se o que tem que cumprir. Se é chegado o momento, faça a limpeza no planeta. Se temos que ir para um planeta primitivo, que nós também vamos para lá, não tem problema. Mas que um dia a gente acorde, aceite o seu Evangelho e coloque em prática. É para isso que nós viemos aqui. Eu brinco sempre e vou brincar mais uma vez. Alguém foi num sepultamento com o caixão cheio de gavetinha para levar alguma coisa daqui, ou um carro forte atrás para levar alguma coisa? Não, não existe, não vai, ninguém leva nada, a não ser as realizações que o Evangelho nos propicia.
Alguma pergunta até aqui, algum comentário? Querem aditar alguma coisa? Por favor. Então vamos em frente. Então vamos agora esmiuçar o texto evangélico. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Por que será que a gente põe luz aqui e não a luz escondida aqui embaixo da escada? Exatamente para isso, para que a gente enxergue exatamente onde tem que passar, para que a gente não tropece, não se machuque. Continuando. Está claro que pessoas conscientes sabem que todo conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deve permanecer oculto, mas deve ser amplamente divulgado. Era isso que era feito no passado? As sociedades ocultas que tinham conhecimento, aqueles que eram os chamados, etc, etc. A candeia simboliza então o instrumento da iluminação. A candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais. Lembremos mais uma vez, o Cristo usava coisas, hábitos do dia a dia para falar das coisas ligadas ao mundo espiritual. Então, repetindo, a candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais. Não é dinheiro, não é poder material guardado no banco ou títulos. Está aí, ó, valores morais, que afasta as trevas da ignorância existentes da humanidade. Vocês percebem as trevas onde nós estamos metidos hoje na humanidade? Vim agora aqui no carro, vim ouvindo o noticiário, e aí na Ucrânia, não sei o que, então, e na Jordânia que mandou matar lá, no Rio, não sei o que. Gente, e na Rússia que insiste em manter a Ucrânia e anexar aquela brincadeira infantil que eu falava, passava um risco aqui. Quem for macho, pisa do lado de cá para ver. Pisava, saía briga. É a mesma coisa. Esse pedaço é meu. Não, não é teu, é meu. Parecendo crianças brigando. Gente, não tem sentido o negócio dele. E mata, e joga bomba. E fica tudo por isso mesmo. Fica perante nós. Mas perante Deus não fica. Continuando então. Os espíritos superiores não mantêm ocultos os conhecimentos que possuem, mas disponibiliza-os a qualquer pessoa. E mais, qual o passo então fundamental para adquirir esses conhecimentos morais e intelectuais? Quais são? Primeiro, qual é? Amar a Deus. Querer. Porque tudo isso aí já está sendo mostrado para nós há muito tempo. Os profetas que vieram desde lá de trás estão mostrando que o universo é isso, é paz, amor, harmonia, equilíbrio. Mas nós não tomamos a iniciativa. Eu quero entender isso, eu quero fazer isso. Não, nós só fazemos quando a água bate. Opa, agora eu tenho que correr. Então o primeiro passo é querer. Tomar a iniciativa, dar esse primeiro passo. Nós só imaginamos, a vida está difícil, o que eu faço? Aquilo que eu brinco sempre, vou rezar para Deus me jogar um saco de dinheiro que resolve tudo. Não resolve, isso não vai acontecer. Nós temos que querer, vibrar, fazer com entusiasmo, dar de nós o melhor. Se não dermos, não vamos sair desta numa boa, vamos sair exatamente como entramos nesta vida. A história da humanidade mostra que vários povos ou castas de alguns povos acreditavam que os conhecimentos superiores eram destinados à melhoria humana, que eles deveriam ficar ocultos em círculos fechados e inacessíveis às massas populares. Não era assim que acontecia no Egito? Não era assim que acontecia na época do cristianismo?
do começo do cristianismo, depois e antes e até hoje. Existem certas organizações que se julgam donos da verdade. Tem alguns que dizem que até fala com Deus. Uma aberração tão grande que ainda diz que fala com Deus. São os escolhidos, aqueles que tiveram o privilégio. Vai contar mentira para o outro, gente. E o pior é que tem gente que acredita. Aí, ó. Mas deram o primeiro passo? Quiseram buscar o esclarecimento? Não. Então acredita em tudo que é dito de bobagem. Ainda hoje ocorrem insanidades como essa, acabei de dizer. Porém, por força da lei do progresso, a verdade vai chegar. Mas somente chega à medida que o ser humano evolui. Só chega à medida que o ser humano evolui. Vocês imaginaram hoje, se nós tivéssemos conhecimento da manipulação atômica e subatômica, como Cristo tinha, e tem, obviamente, em que ele transformou água em vinho, em que ele multiplicou os pães, utilizando o tijolo do universo, que é o fluido cósmico universal, o que nós íamos fazer? Mano, vocês têm que ajoelhar aqui, senão eu mato todo mundo. Nós estamos falando das aberrações que tem. Imagine se tivéssemos esse conhecimento. Um dia teremos, mas não tão cedo, gente. Por quê? Porque não tem condição. Nós não estamos evoluindo a ponto de absorver esses ensinamentos e colocá-lo em prática para a coletividade e não para a individualidade, como regularmente se faz. Não é isso? Acabei de dizer, cara. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, Allan Kardec vem confirmar o seguinte: a previdente sabedoria da providência divina só gradualmente revela as verdades. Isto só ocorre quando a humanidade está amadurecida para as receber. Quando se diz em amadurecida, é que sabe usar aquilo, sempre pensando na coletividade e jamais na individualidade. As verdades estão reservadas para as recebermos quando tivermos condições de recebê-las, continua Kardec. A providência divina não age como o homem, que mantém as verdades sob o alqueire, com o intento de dominar as massas. Kardec disse isso aí em 1860 aproximadamente. Aí, ó. A maioria das pessoas leram, entenderam isso, ou estão dispostas a ler? Continua ele. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, sabiamente afirmou que nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Vou repetir. Nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Pode demorar algum tempo, mas tudo virá à tona. Tudo que é oculto será descoberto um dia. É Kardec falando, não é o Maida não. Estou só repetindo o que ele escreveu. Tudo aquilo que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, não aqui na Terra, no estágio que nós estamos é impossível, mas em mundos mais adiantados, olha aí, quando houver evoluído. E nós, uma grande parte da humanidade, se julga o dono, o detentor da verdade. Lamentavelmente, é lamentável. Falta um pouquinho só de olhar para cima e ver que a Terra é um grão de areia, ou melhor, um átomo no universo. Então vejam só, de achar que nós somos bons, somos os melhores, que é isso, gente? Tem que cair a ficha. Ou ela cai naturalmente, espontaneamente, ou cai na pancada. Pum! Vai ter que cair, e cai mesmo, não tem dúvida. Nós todos que trabalhamos daí, recepcionando os companheiros da espiritualidade, o que nós ouvimos deles? Por que
que me ensinaram. Eu pergunto, mas você teve interesse? Ah, eu não tive. Então, o que nós vamos fazer? Guarda, só bobamente, usando de exemplo um pouco, hoje em dia com a internet, não acontece nada no Japão que em 5 minutos ou menos já não estejamos sabendo aqui. Isso é só uma demonstração do que Jesus quis dizer. Quer dizer, isso é um sumeros, é uma coisa que todo mundo sabe. Agora, não teremos mais segredos. Essa é a questão. Os segredos terão fim, porque a gente vai começar a ficar mais sensível, vai observar e elas vêm à tona. Continua Kardec. Aqui na Terra, o homem ainda está em pleno mergulho. Aí, gente. Então, tudo que nós olhamos, nós não enxergamos, como diz, tá na literatura espírita. O que nós enxergamos hoje? 1/8 da realidade na qual estamos inseridos. 1/8, gente. E estão achando que somos donos da verdade? É muita presunção. É muita. Viu? Algum comentário? Alguma pergunta? Então vamos avançar um pouco mais. Qual é o significado de alqueire? Indica a área de propriedades rurais, tem tantos alqueires. Porém, na parábola, segundo os costumes da época, era um balde cuja capacidade era para 13,8 litros de cereais ou 8 litros de óleo ou outros líquidos. Isso é um alqueire, um balde. Por isso é que Jesus fala, na época, não colocar a candeia sob o balde, porque não vai iluminar nada. Mas colocar onde? Esse é um alqueire hoje, né? Naquela época, impossível. Mas o alqueire da época era esse aqui, ó. Segundo Jesus, a candeia deve ser acesa, deve ser colocada no velador, aqui em cima. Está a luz hoje aqui, ó, para que ilumine o ambiente de maneira uniforme, para facilitar a visão de quem entra no ambiente. O que esses ensinamentos dão-nos a entender, então? Que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las. Foi o que nós falamos no início, quando começamos para falar em linhas gerais. Que sem esse conhecimento, paralisar-se-ia a marcha da evolução humana. Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas. Aí. Imagine hoje, se nós ainda estivéssemos lá deitados na rede, tranquilo, ou deitados no chão, não querendo pensar, teríamos descoberto a energia elétrica? Teríamos descoberto o ventilador? Teríamos aqui descoberto esse projetor? Não, nada, estaríamos lá esperando as coisas acontecerem, ou faz de conta que está tudo bem para ver como é que fica, estaria lá. Então está aí, está muito claro. Sem conhecimento não há evolução. E sem conhecimento não há elevação, não há solução. Não tem o que fazer. Continuando. Todos os seres humanos estão predispostos a acolher a luz? Nós sabemos, vamos ver a resposta? Todo mundo já sabe? Não. Por isso, quem mais sabe ou quem mais possui valores morais, deve o quê? Com naturalidade, irradiar pensamentos, palavras, ações e gestos que atinjam aqueles que estão à sua volta, de modo agradável e edificante. Adianta impor, meu pai, minha mãe, meu irmão, eu sou espírita. Agora vocês têm que ser também. Vocês têm que entender, abre a cabeça na mar. Não, aqui ó. Agradável e edificante como a chama da candeia colocada sobre o velador. Não adianta, o fruto não cai enquanto não estiver maduro. Não adianta nós entendermos tudo isso que veio do Evangelho, da doutrina espírita. Assimilamos, estamos tentando colocar em prática. Mas será que o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos amigos já estão prontos para isso? Provavelmente não, ou sim,
mas temos que fazer como está aqui recomendado. Está aqui, ó, com naturalidade, vamos conversando, vamos mostrando e vamos ver o que vai acontecendo. Se estiverem prontos, começam a perguntar, tá? E vão se aprofundando. Se não estiverem prontos, larga a moça bobagem, essa besteira. Acabou, não adianta brigar. Não adianta a gente querer dar murro em ponta de faca, vamos machucar a mão só. Algum comentário, alguma pergunta? Ô Mário, Mas não, Sebastião. pensando bem, será que o Cristo, na realidade, ele não ficou muito aborrecido? Não, pensando bem, o Cristo... Obrigado. Será que ele fez um julgamento do seio familiar dele? Porque em tudo isso que você está ensinando através do livro aí, a raça dos judeus esqueceu do Cristo por completo, não é isso? Ele trouxe tudo que era de importante para nós evoluirmos. Agora eu pergunto a você, que tipo de raça são os judeus que não aceitaram o Cristo e até hoje fazendo tanta besteira? Mas será que é só eles que fazem besteira? Não, mas ele, rapaz, o Cristo nasceu no seio deles, né? Veja bem, na época era a única religião monoteísta que adorava um Deus só. De propósito ele nasceu lá. Quer dizer, as verdades vieram, mas todos estão prontos para recebê-lo? Não, infelizmente não. A tal ponto que o próprio Cristo, numa das parábolas dele, estava fazendo o ensinamento, aí falaram para ele: Cristo, Jesus, seu pai, sua mãe e seus irmãos estão aí. E que ele disse: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Todo mundo. Eu não sei, mas eu acho que o Cristo se arrependeu de entrar nesse seio dos judeus. Não, ele não se arrependeu, mas olha, uma coisa é séria. Lembremos-nos, guardem bem, vocês vão gravar isso no subconsciente. Nós nascemos simples e ignorantes para um dia aprender por passar por todas as experiências possíveis existentes no universo para retornar a Deus. Para quê? Para ficar lá em adoração? Não, isso não existe. É para ajudar, auxiliar a Deus na coordenação de todo esse universo. Um dia, cada um de nós vai receber uma nuvem de gases incandescentes e vai criar um planeta como Cristo criou. E mais, e agora eu vou chegar onde eu queria chegar. Prepare-se, nós vamos ter que passar por uma experiência dessa do Cristo. Tá certo? Hoje não dá nem para imaginar. Mas no futuro, se um dia quisermos realmente estarmos junto a Deus, preparemos-nos por isso. Essa experiência passará por nós. Pois não. Eu queria falar o seguinte, que eu acho que a gente tem como cristão, então assim, como cristãos, nós não podemos julgar esta ou aquele povo, aquela raça, né? Inclusive, por exemplo, os judeus, eles não aceitaram Cristo, mas eles têm outros valores, outras crenças, e sofreram pra caramba porque foram dizimados. Então a gente tem assim, se a gente começar a achar que o cristianismo ou o espiritismo é a melhor religião e melhor do que a dos outros, nós também estamos caindo no erro do povo lá, que homem bomba, que bota a bomba e explode a bomba, porque acha que eles é que estão com a razão. Então eu acho que a gente tem que estar aberto para aceitar qualquer que seja os valores das outras pessoas também, porque a gente está conseguindo enxergar, a gente teve acesso ao cristianismo, a gente teve acesso ao espiritismo, mas não é todo mundo que tem pessoas que têm outros valores. Ou tem outro, né, Maida? Né? Veja bem, nós somos melhores do que os outros. O Chico foi muito feliz quando ele disse: se Kardec tivesse dito que fora da religião espírita não tivesse salvação, eu seria o primeiro a cair fora. Então o que ele disse? Mas ele disse: fora da caridade, estou aqui. Mas ninguém disse que o espiritismo é uma religião. É uma filosofia de vida.
É uma forma de nós nos relacionarmos. Nós não precisamos de templos para prestar homenagens a Deus, a Jesus. Aqui dentro. Nós só temos um lugar simples desse para trocarmos ideias. Mas não existe casta, não existe, como se diz, clérigo, não existe padre, não existe nada disso. Então cada um, se estiver pronto, realmente vai aceitar o Espiritismo. Mas o Espiritismo tem que seguir o quê? Amor a Deus e ao próximo. Ponto final. Não, eu só ia fazer, Pois não, Mani, dá licença, uma colocação que, segundo consta no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, Jesus Cristo inicialmente havia plantado a sua árvore em Israel, no povo judeu. Isso. Primeiro, eu também não sei se eu fazia parte dessa raça que acabou crucificando o nosso Senhor Jesus. Nós todos estivemos lá. Provável que eu Todos estivemos lá e ainda gritamos: crucificam, crucificam! Segundo, também consta nesse livro, a árvore foi transplantada para a nossa pátria. Por volta de E agora que nós 1400. vamos dar o nosso testemunho, realmente, do Cristo. Né? Receber irmãos de outras terras, enfim, tudo aquilo que a gente acredita, né? Com esse novo estado que a Terra irá atravessar, né? Expiação para regeneração. Então vamos ver agora, né? Se a gente realmente vamos ver que raça nós, os brasileiros, vamos ver o que nós vamos fazer. Respeitosamente somos. Vamos ver. É isso mesmo, irmão. Eu queria falar em cima daquilo que o senhor disse, né, do judeu. Mas nós, talvez nós estivéssemos lá como judeus e não aceitamos, né? Ele poderia estar lá e Por depois... que nós estamos aqui até hoje? Provavelmente nós o crucificamos, e por isso é que o doutor Inácio Ferreira, ele diz sempre: gente, nós já passamos por aqui algo em torno de 10.000 reencarnações. Ainda bem que a gente não lembra nem da última. Se lembrasse de 10.000, estaríamos perdidos. Quanto tempo jogamos fora, perdido, atrás da ilusão. Não é verdade? Fala, senhor. Posso falar? Fala. Não, fala. Um dia eu estou descendo a escada e vejo o nosso confrade João Batista Maida falando algo que eu escutei na sinagoga. E foi interessante que eu entrei na sinagoga e vi o sóbrio falar sobre um senhor que era sócio do clube que a gente frequentava, que havia desencarnado na frente do filho, quer dizer, aquela coisa impressionante. E aí eu estou lá, eu entrei, eu pus meu óculos, pus o kipá solidel, e minha esposa, a Silvia, não me reconheceu. Diz que vocês ficam de um lado da sinagoga e do outro. E é engraçado, aí vem os espíritos superiores, vem o Emmanuel falar para a gente que nós precisamos de espiritualidade. Porque eles desenvolvem a espiritualidade também. E a imagem, aquela feliz que você fez do barco, que o barco vai indo embora, você não vê a pessoa, mas ela continua existindo. E o Haroldo Dutra Dias traz uma colocação importante para a gente. Todo método, toda vez que a gente vai pensar em alguma coisa, os nossos valores, os nossos sentimentos, você cria uma limitação. Então eles tinham o Deus único, eles desenvolveram uma série de coisas e eles tiveram um único defeito, que foi o que o Maida nos colocou. Eles guardaram muitas das verdades espirituais apenas para si. Esse é um erro, mas não é o erro de todos eles, mas é o erro de alguns deles. E não é o nosso erro também? A gente está divulgando as verdades espirituais? Por isso é que nós estamos batendo aqui hoje na caneta. Nós temos aí, só essa afirmação do seu Sebastião aí, olha quanta coisa ela se lembrou. Mas o professor Normando ele gostava de nos lembrar o seguinte, que o pessoal do Oriente Médio já se matava em capela há 30.000 anos. Aqui são só 10, então já melhorou. Agora, a questão, a colocação dele, eu entendi o que é. E na Bíblia, qual era a única hora que Jesus saía do sério? Quando ele conversava com algum doutor da lei que não havia percebido. Que ele falava: hipócrita, sepulcro caiado, né? Belo por fora e podre por dentro. Por quê? Agora, quem de nós estava ali? Talvez todos, alguns, 2, 5 mil, como eu falei hoje no primeiro tempo.
queiramos nós ou não, passamos por lá. E se hoje há um desvirtuamento de alguma coisa, muitos de nós contribuímos para aquilo acontecer. A gente já passou por tudo quanto é região desse mundo, né? Os áreas, aqueles exilados, expurgados de capela, que não abriram o coração e só a cabeça. Agora, não é uma questão de falar bem ou mal de outra religião, que cada um está naquela que deve estar. A questão é, em que momento da história eu me encontro? Porque o tempo é relativo. O tempo não existe. Só existe aqui. Agora, o que eu sou hoje? Ah, eu fiquei nervoso com um ataque árabe. Opa, da onde é que eu vim? Ah não, eu fiquei nervoso porque eu vi o judeu. Opa, da onde é que eu vim? Ah não, aquele alemão, oh, que negócio é esse? Quer dizer, onde nós estamos, tudo nós trazemos, gente. Tudo guardadinho, né? E nós somos hipócritas, mesmo pelo seguinte: se eu fui um judeu há 5.000 encarnações atrás e uma depois eu fui um árabe, pronto, ó, já não, eu não, nunca fui aquilo, eu fui outro. Quer dizer, é a nossa, o nosso falta, é o nosso orgulho, a nossa vaidade e esse ensinamento de Jesus. A gente ainda não colocou a candeia em cima do alqueire, está embaixo, tapada. Só para concluir o que o Flávio falou, aquela guerrinha entre judeus e palestinos vai ser difícil terminar, porque uma encarnação é judeu, na outra é palestino. Então ele fica ali, ele brigando com ele mesmo. Então até se levado embora, fazer o quê? Cada um tem o seu momento de definição. E continua então o Rodolfo Caligari. Manda a prudência que se gradue a transmissão dos ensinamentos. Veja bem, adianta dar tudo de uma vez. Nós vamos ficar como se estivéssemos numa sala escura e acendesse a luz de repente. Íamos ficar sem rumo, sem saber para onde ir. Por isso é que se gradue a transmissão dos ensinamentos à capacidade de assimilação de quem quer se instruir. Adianta muito nós darmos um metro de livro aqui para quem tem capacidade de ler um livro a cada 10 anos. Não adianta, tem que ser de acordo com a capacidade de assimilação, de acordo com as nossas reencarnações, está muito claro. Nascemos simples e ignorantes para ir agregando conhecimento, sabedoria, moralidade, justiça no coração. Por que isso? Está claro, porque a luz, eu acabei de dizer, a luz intensa demais o deslumbraria ao invés de esclarecer. Cada ideia nova, cada progresso tem que vir na época conveniente. E conclui Caligari: adiantaria pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontra em estado de selvageria? Daí, é o famoso não dai pérolas aos porcos do Cristo. Adianta dar pérolas aos porcos? Adianta dar códigos morais elevados a quem não tem nem noção do que é aquilo? Seria equivalente a ministrar regras de álgebra a quem ainda não domina nem a tabuada. Esta é a razão de Jesus colocar parte dos seus ensinos, os mais complexos, sob o véu do símbolo. Por isso ele disse: eu volto para o Pai, mas lhes mandarei o Consolador para dizer aquilo que eu não posso dizer agora. E foi o que foi feito. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, ele informa o seguinte: o Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não lança a luz assim de forma aleatória. Com admirável prudência, os Espíritos vão nos dando as instruções. Somente de forma gradual e sucessiva, consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina. Veja, a doutrina veio e eles foram devagar, foram esmiuçando. E muitos acreditam que não, Kardec está superado. E Kardec já foi. Foram partes da doutrina que nós tivemos condição de entender e que aos poucos está sendo revelado para nós outras partes, de acordo com a nossa evolução.
Esses espíritos deixaram as outras partes para serem reveladas à medida que se tornasse oportuno fazer essas verdades virem ao conhecimento de todos. Isso é o Kardec falando. Se já houvessem apresentado completa a doutrina espírita desde o primeiro momento, então somente um reduzido número de pessoas teria conseguido compreendê-la. Vamos pegar algo novo, que nós não estamos acostumados. Ó, está aqui, tudo na sua mão, aprenda. Será que eu vou ter vontade? Será que todos vão ter vontade de aprender? Por isso as coisas vêm gradualmente. A fruta não cai enquanto não está madura, disse o Cristo. Aos poucos, para irmos assimilando, vivenciando e colocando em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Continua Kardec. Teria assustado então as pessoas que não se achassem preparadas para recebê-la e compreendê-la. Resultado, ficaria prejudicada a sua propagação. Não é verdade? O que aconteceu com a queima, o Alto de Fé de Barcelona? Por que aconteceu aqui? Por quê? Porque, mas por que será que queimaram os livros? Vamos ver, de repente tem alguma coisa que me interessa. E aí começou aos poucos e foi para frente. E continua ainda Kardec. Porque os espíritos ainda nada dizem tudo de uma forma para valer ostensiva? Será que existem mistérios da doutrina de forma que somente alguns privilegiados podem entender? Mais uma pergunta. Será que os espíritos contrariam os ensinamentos de Jesus e colocam a lâmpada debaixo do alqueire? Não. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Palavras do Kardec. Os espíritos dão a cada ideia tempo para amadurecimento, aceitação e propagação, antes que outra ideia seja apresentada. Se nós nem assimilamos uma, já vem outra, aquela vai passando, nós já vamos para a seguinte. Nós somos imediatistas. Nosso tempo urge na matéria. Nós queremos agora, já o outro. Estamos sempre correndo. Mas não chegamos em lugar nenhum ainda. Nós estamos sempre correndo. Nós não paramos para buscar, entender, colocar em prática. Analisem cada um de per si o dia a dia. É uma correria insana, em todos os sentidos. E existem pessoas que eu falei há pouco, que ousam dizer que Kardec e a doutrina já estão superados. É brincadeira, né? Quer dizer, na realidade, somente a ponta do véu foi levantada, pois o nível evolutivo não permite mais do que isso. Adianta muito trazer ensinamentos elevadíssimos, se nem esses mais simples, poucos assimilaram e poucos colocaram em prática. Quantos dizem, Jesus foi um revolucionário, foi um guerrilheiro, passou porque passou, esquece, tudo isso não existe. Ainda ontem, nós atendemos um cientista aí. Nossa, mas como? Eu que sou niilista, não acreditava em nada, estou vivo, como pode um negócio desse? Aí, gente, o pior cego é o que não quer enxergar. Não quer, não é o que não pode, é o que não quer enxergar. Mas hoje na palestra das 5h30, né? Nós estamos lendo o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e nós lemos o comecinho da lição do Lacordaire, o orgulho e a humildade. Nas duas primeiras linhas, vamos ver se Kardec está superado? Vamos lá. Que a paz do Senhor esteja convosco. Meus queridos amigos, venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Ou seja, a gente precisa de coragem, porque nós temos medo de seguir o bom caminho. Isso em 1863. Está superado? Ou eu estou lendo um texto que pode servir de, autoajuda para amanhã? Está superado, né? Felizmente, eu uma vez fui numa palestra, eu fui deselegante, fui mal educado. O indivíduo, o palestrante, disse: hoje nós vamos conversar de coisas ligadas ao espiritismo, mas nada a ver com Kardec.
Aí alguém perguntou, por que não, Kardec? Porque ele está superado. Eu levantei, pedi licença, falei, o senhor confirma o que o senhor falou? Kardec está superado? Está, com licença. Levantei e fui embora. Como está superado? Quer dizer, a impressão que fica é que realmente o indivíduo não tinha lido nada, estudou nada, não se aprofundou em nada. Ficou no Maria vai com as outras, desculpem as Marias, sem querer ofender ninguém. Não é verdade? Bom, alguma pergunta, algum comentário? Lamentável, né, pai? Lamentável, mas vamos em frente. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Lucas, capítulo 11, versículos 34 a 36. E como sempre, Emmanuel vem e dá aquelas chicotadas na gente. Vamos em frente. Fonte Viva, capítulo 81, ele se expressa sobre a candeia do corpo. Não tem uma passagem que fala essa coisa de que não está desatualizado? A cura de ar, se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, está ligado com isso? Você não pode... eu quero que sua vista volte, mas se voltasse, o que seria de você? Vendo coisas muito mais pesadas do que as que você teria capacidade de ver. É verdade. Quer dizer, é tudo ligado. É tudo ligado. Tudo ligado, é isso mesmo. Então vamos ver o que diz Emmanuel sobre a candeia do corpo. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é uma candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém. É um erro lamentável gastar as nossas forças sem proveito para ninguém. E ainda isso eu vou acrescentar, não é ele não. Às vezes gastamos energia sem proveito para nós mesmos, na pura ilusão da droga, do álcool, do cigarro e outras coisas mais, achando que estamos tendo proveito, e não temos. Mas continuando, Kardec, desculpe, Emmanuel, sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Continua ele. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Isso é forte, hein, gente? Isso é forte. Vou ler de novo. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, caso persevere na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Converse com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. E concluir: transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade.
na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. A receita está aí. Ele precisou falar tudo isso que o Cristo falou em duas frases: amor a Deus e amor ao próximo como a ti mesmo. Mas ele quis dar uma espichada no assunto. Já que as duas frases do Cristo nós não assimilamos, ele tentou mostrar de outro lado, de outra forma. Qual a lição que nós podemos retirar de tudo isso? Que o Espírito que já amealhou recursos no bem, retira de tudo que acontece no dia a dia preciosas lições que são inacessíveis ao cidadão comum, porque já tem algum conhecimento. E quem não tem conhecimento é um burro bravo, abaixa a cabeça e vai embora. Bate, bate, bate. Lamentavelmente, nós não viemos aqui para ficar olhando para baixo. Aqui não é o nosso mundo. O nosso mundo é lá, é o mundo espiritual. Então por que tudo isso acontece? Por uma razão muito simples. Porque esse espírito que já amealhou recursos do bem, desenvolveu a visão interior, resultante do quê? Das inúmeras experiências acumuladas nessas 10.000 reencarnações que nós já falamos. Elas não estão aqui ao nosso dispor, porque é impossível viver as duas vidas ao mesmo tempo. É impossível. Mas as nossas tendências instintivas, as nossas reações mostram exatamente as inúmeras experiências acumuladas ao longo das reencarnações. Então o centro coronário, no caso destas pessoas, brilha à distância de acordo com os valores intelectuais e morais que já incorporou ao espírito. Só para relembrar quais são os centros de força: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Então o coronário, que é o principal, que coordena todos eles, brilha, como nós vimos aqui, ó. Brilha à distância de acordo com os valores intelectuais e morais incorporados ao espírito. Sem esforço, não vai haver elevação de ninguém, meus amigos. Do lado de lá, não tem quem indica. É mérito. Trabalho, trabalho, trabalho. André Luiz diz o seguinte, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, sobre o centro coronário. No centro coronário está o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Do centro coronário parte a corrente de energia vitalizante, formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros de força os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações. Da mesma forma, esses centros, que são interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos onde? Nos nossos órgãos do corpo físico e dos demais implementos de nossa constituição particular, fixando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis do que? De nossa influência e conduta. Ah, Deus não gosta de mim, eu estou sempre mal. Mas o que você está pensando? O Emmanuel foi claro: dizes-me com quem andas que eu direi o que pensas. Então o que nós estamos pensando? Como é que nós estamos agindo no dia a dia? Está em nossas mãos, meus amigos. O caminho está aberto. Depende de cada um de nós. Eu vou parar por aqui. Na próxima semana nós continuamos. Alguma pergunta, algum comentário? Eu gosto quando tem pergunta e que a gente debate, porque senão fica um negócio cansativo para vocês, não para mim. Pois não. Muitas pessoas que
Tem outras que também... Opa, por favor, um momentinho. Tem uma... por favor, vamos aguardar esse entusiasmo para o trabalho que vai continuar já. Não, como há muitas pessoas que dizem que Kardec já foi superado, está superado, há muitas outras dentro do próprio Espiritismo que só aceita Kardec. Qualquer coisa que venha de informação da espiritualidade, não aceita. Eu vou dar um exemplo. Siddhartha Gautama, Buda, ele era rico, morava num palácio. Um dia ele cansou tudo aquilo, saiu, queria conhecer as coisas. E começou a viver no meio dos povos, chegou até a se alimentar de excrementos de pássaro. Aí ele estava sentado à beira de um rio e passou um mestre conversando com os discípulos, um dos mestres da época. Mestre, qual é o melhor? O lado extremo de cá ou o lado extremo de lá? Nenhum dos dois. O meio, ou o equilíbrio. Então não adianta eu falar que Kardec já está superado, ou eu não aceito o que vem fora de Kardec. A doutrina não veio pronta, acabamos de dizer. Ela foi dada de acordo com a nossa condição de entendimento. Então, somos obrigados a ler, a ver, a discutir. E o próprio Kardec diz, tudo que estiver fora da lógica, da harmonia e do equilíbrio, dispense. Se estiver dentro da lógica, aceite e vamos em frente. A própria ciência falou, se a ciência provar que eu estou errado, siga a ciência. Então não podemos dizer que nós temos que ser... como é que fala aí? Tem um termo que se usa que diz não é radical, é Exclusivista. Irredutíveis. Fugiu o termo, mas enfim, manter a pureza doutrinária. Gente, para com isso. Pureza doutrinária é amor a Deus e amor ao próximo como a ti mesmo. Isso é pureza doutrinária. Vamos trabalhar? Bom trabalho a todos, obrigado, internautas, e até o próximo encontro.